muito prazer recebendo o professor Pedro Halal. O Brasil o conhece, hein? Um professor da Universidade Federal de Pelotas, epidemiologista. Ele foi o coordenador do EpiCovid-19, que é o maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil. Importantíssimo. Foi participou da CPI da Covid-19. Então, agradeço muito ao professor ter aceito o meu convite. E a primeira questão, claro, eu estava lendo o seu artigo da Folha de São Paulo e lá no final o professor afirma uma coisa que tinha sido também lembrado no seu depoimento na CPI da pandemia. 4 de cada 5 brasileiros que perderam a vida poderiam estar vivos entre nós. Professor, agradeço novamente ter atendido o meu convite. Como é que o senhor chegou a essa, eu falo trágica conclusão, porque é uma coisa que dói em todos os brasileiros, né? Em primeiro lugar, queria agradecer pelo convite, dizer que é uma satisfação estar aqui. Eu tenho despendido todo o meu tempo, a minha energia, para estudar a Covid desde março do ano passado. E eu vinha notando, faz muito tempo, que o Brasil vinha num caminho muito diferente do mundo, né? O Brasil se colocava, desde muito cedo, no grupo dos países que minimizava a importância da pandemia, que não adotava as medidas recomendadas pela ciência. E isso, obviamente, tem um custo, e esse custo se mede em termos de vidas, no caso de uma pandemia. Em dezembro do ano passado, eu fiz uma análise, que era uma análise relativamente simples, que eu peguei o percentual de mortes que seria esperado no Brasil de acordo com o tamanho da população. Então, se o Brasil tem 2,7% da população mundial, se esperava que o Brasil tivesse 2,7% das mortes por Covid, caso o Brasil tivesse na média do mundo. Mas já naquela época, em dezembro do ano passado, nós tínhamos quase 11% das mortes por Covid. Tem alguma coisa errada. Nós temos 4 vezes quase mais mortes do que seria esperado pelo tamanho da nossa população. Quando se aproximamos do depoimento na CPI, eu resolvi atualizar esses dados e a situação piorou. O que é esperado? Porque em 2021, o Brasil piorou muito e o resto do mundo melhorou. Vários países estão com tendência de decréscimo já faz tempo. E aí que eu fiz essa análise, que basicamente diz que no mundo a mortalidade por Covid é 500 pessoas para cada 1 milhão e no Brasil é 2.500 pessoas para cada 1 milhão. Então é 5 vezes mais no Brasil do que no resto do mundo. E aí é fácil, por regra de 3, chegar à conclusão de que 4 de cada 5 mortes que aconteceram no Brasil poderiam ter sido evitadas, ou a gente pode dizer diferente. 4 de cada 5 mortes que aconteceram no Brasil teriam sido evitadas se o Brasil tivesse na média mundial de enfrentamento da pandemia. Não se o Brasil fosse a Nova Zelândia, China, Vietnã, a Coreia, o Japão, que são países que têm ótimo enfrentamento, a Finlândia. Não. Se o Brasil tivesse na média mundial, o Brasil tinha evitado 400 e poucas mil mortes. E é esse resultado que, obviamente, chamou muita atenção, especialmente no depoimento da CPI. Professora, no seu artigo tem lá um certo momento que a pergunta, inclusive, que é que todos fazem, aquela pergunta, o pessoal brincava antigamente de $1 milhão, quando isso vai terminar, né? Porque eu converso muito com as pessoas hoje, quase sempre à distância, com meus amigos, mas a gente tem contato. Aqui em São Paulo, o setor de serviços foi duramente atingido, né? Falando no campo econômico. Mas foi, então, gente que estava há 20, 30 anos, perdeu seus negócios, aquela tragédia, todo mundo muito irritado com isso. Com toda a tragédia, um número de mortos altíssimo, que, como o senhor bem expôs, e a pergunta que fica assim, a impressão que dá é que a história não se movimenta, como se tivesse, o tempo passa no resto do mundo, mas no Brasil a roda da história se movimenta muito lentamente. A pergunta é quando tudo isso vai terminar, ou não sei se a pergunta também é correta, quando isso vai terminar, quer dizer, não significa que não, presumo eu, aí eu gostaria da sua resposta, que não vai continuar ocorrendo mortes por Covid-19. É provável que sim. Mas quando isso vai se aproximando de um nível, entre aspas, aceitável? Olha, eu escrevi essa coluna de hoje na Folha pensando exatamente nisso. Eu acho que, como pesquisador, eu não preciso ter medo de me arriscar e dar uma opinião sobre isso. É óbvio que não é uma opinião certeira. Eu posso estar equivocado, mas eu estou chutando aí que vai ser na virada do ano. Eu botei brincando na margem de erro entre novembro desse ano e fevereiro do ano que vem. E aí, claro, eu estou levando em consideração a vacinação, estou levando em consideração as tendências dos números epidemiológicos,
e acho que vai ser por ali. E aí, como tu muito bem disseste, não quer dizer que não vai existir mais Covid, quer dizer que a Covid deixará de ser a principal pauta do país e a gente vai ter aí menos de 100 mortes por dia por Covid-19, que aí ela começa a se aproximar num país do tamanho do Brasil, com outras enfermidades, tipo gripe, etc. e tal. Vai seguir tendo mortes por Covid, mas aí num número que a morte não pode ser naturalizada, mas tem uma quantidade de mortes que é aceitável. As pessoas morrem de gripe, as pessoas vão morrer de Covid eventualmente, especialmente os grupos mais idosos, infelizmente. Então, assim, mas eu acho que mais para o final desse ano a gente vai conseguir dizer que venceu a pandemia, até porque a doença vai seguir circulando entre nós. É uma pergunta. Desculpe, Vai lá. pode contar. Não, Eu só pode. queria continuar, então, Vila, nessa questão que tu falasse dos amigos, dos serviços, das perdas econômicas. Eu tenho obrigação de dizer: todas essas pessoas que perderam seus negócios, perderam seus empregos, elas teriam muito mais chance de que isso não tivesse acontecido se o Brasil tivesse seguido a ciência. A ciência, ela não vinha para proteger vidas, ela vinha para proteger vidas e para proteger a economia. Os países que ouviram a ciência são os que têm menos mortes, os que têm a economia melhor. Então, essa dicotomia que foi criada de colocar o empresariado contra nós da saúde pública é absolutamente equivocada. Repito, os países onde a pandemia está controlada são os países em que a economia está melhor. Infelizmente, não é o caso do Brasil. É justamente o gancho é isso. O que deveria ter, pode ser muito óbvio o que eu estou dizendo, mas o que deveria ter sido feito lá atrás, em 2020? Eu me lembro que eu estava acompanhando o que estava acontecendo, as notícias de novembro, dezembro, aí a situação aí vem da China, passa pelo Oriente Médio, especialmente o Irã, né, onde a situação foi trágica, aí entra dentro da Europa, chega à Itália, aí tem o episódio do jogo da Atalanta com Valência da Liga Europa, né, aquela em Milão, percorre a Europa, atravessa o Atlântico, chega aos Estados Unidos. O interessante é que eu aqui como observador, eu sou um simples historiador tal, eu até cobrei, estava lendo no livro até do ex-ministro Luiz Mandetta, ele faz referência a isso. Eu estava na época numa rádio, eu falei, poxa, mas que providências estão sendo tomadas com antecedência? Porque está vindo, né? E ela chega de forma diferente do que outras epidemias, né? Ela vai chegar por via aérea, por todas as razões que já foram expostas. Aí chega ao Brasil. E a impressão que dá é que nós somos surpreendidos por aquele, mas chegou, mas há 4 meses nós saberíamos que poderia ter chegado. E a partir dali, uma série de atropelos, mudança de 3 ministros da saúde. Aí eu pergunto ao professor, o que deveria ter sido feito lá atrás para que nós tivéssemos, primeiro, um número de mortes muito menor, uma recuperação econômica mais rápida e não tivéssemos essa situação, porque tem as vidas que foram perdidas, tem a economia destruída, e tem outras sequelas, né? Tem as sequelas físicas dos que contraíram a doença, e tem as sequelas educacionais, sequelas emocionais, etc, etc, etc. Como é que fica essa questão? Olha, a primeira coisa que deveria ter sido feita, aí tentando responder em uma frase para depois aprofundar, porque é uma resposta super complexa, era que a pandemia tivesse sido levada a sério. Esta é a principal frase. A verdade é que, como tu muito bem disseste, desde janeiro esse assunto era um assunto importante na China, depois, a partir de fevereiro, Itália, Espanha, e o pessoal não levou a sério. Então, o Brasil deveria ter levado a sério. Concretamente, a primeira coisa que nós deveríamos ter feito era estabelecido um amplo programa de testagem, rastreamento de contatos e isolamento de casos suspeitos. É assim que se controla a doença infecciosa. É assim que o Vietnã, que tem 100 milhões de pessoas, teve 14 mil mortes até agora. É assim que a Austrália registrou semana passada a primeira morte por Covid em 2021. É uma loucura imaginar isso, mas foi isso. A Austrália registrou na semana passada a primeira morte por Covid-19 em 2021. Neste ano, ano passado teve algum. Então, assim, testagem, rastreamento de contatos, isolamento de casos suspeitos. Isso era a primeira coisa que deveria ter sido feita e, infelizmente, o Brasil não. O Brasil precisava ter criado um programa de uso de máscaras muito abrangente e que tivesse uma campanha de comunicação
em que os políticos, os jornalistas, os cientistas, os jogadores de futebol, os atores, os cantores, todos dissessem a mesma coisa, estimulando o uso de máscara, tanto no discurso quanto na ação. E, infelizmente, no Brasil, nós tivemos a figura do presidente desestimulando o uso de máscaras, porque ele praticamente não usava nunca. Depois, nós tínhamos a necessidade de ter feito um investimento maior na questão do distanciamento social de curta duração e rigoroso, e, ao contrário, o Brasil criou um jeitinho que foi o distanciamento social de longa duração e flexível, que destruiu a saúde pública e a economia do país. Não tem nenhum pesquisador do mundo que defenda um lockdown, pelo menos se baseie em evidência científica, que defenda lockdown de 6 meses. Lockdown, que, aliás, nunca foi feito no Brasil, no país inteiro, só foi feito em poucas cidades, é uma medida que tem que ser extremamente rigorosa e extremamente curta. 3 semanas é o tempo que o pessoal tem identificado como ideal no caso do coronavírus. De 3 a 6 semanas, nós vamos botar por 3. E o Brasil nunca fez isso. O Brasil apostou numa estratégia de que vai conviver com o vírus. Nós vamos manter uma convivência pacífica com o vírus. Quando foi apertando mais, a gente restringe um pouquinho. Quando for relaxando as UTIs, a gente abre um pouquinho. E essa estratégia não é baseada na ciência, ela é uma estratégia baseada na política. E, infelizmente, a ideia de tratar a pandemia com política e não com ciência gerou essa tragédia que o Brasil está vivendo hoje. E aí eu queria ver com o professor, acho a questão das vacinas, né? E o professor depôs também na CPI, ela esteve presente, e a CPI continua, deve ser estendida por mais 90 dias, terminaria agora começo de agosto, vai até novembro, tudo indica. Tem muito trabalho a ser feito, levantamento de dados. A questão das vacinas, eu sinceramente, eu já vi de tudo na história do Brasil, inclusive porque agora acabei de escrever uma história geral do Brasil, mas eu nunca vi uma coisa como que eu estou assistindo, né? Se alguém me falasse há 3 anos atrás, eu ia falar que a pessoa estava doida e tal. Mas a questão de a impressão que dá, a conspiração de não comprar a vacina, quer dizer, havia a impressão que dá uma política de Estado, porque ontem mesmo o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia imaginava que em novembro do ano passado estaria tudo terminado e teria a tal de imunidade de rebanho, e, portanto, em 2021 não teríamos mais pandemia, explicando, inclusive, a falta de recursos, de acordo com ele, do Ministério da Saúde. Como é que o que é um absurdo, mas a questão que eu coloco, professor, como é que essa questão das vacinas, desde os episódios que envolvem a Pfizer e questões pouco republicanas, vamos chamar assim? Olha, essa questão das vacinas, eu até não botei na resposta anterior, porque eu estava começando com o que nós erramos lá no começo da pandemia. Sim. As vacinas nós começamos a errar a partir do meio do ano passado. Quando os estudos começaram a ser promissores de que nós teríamos uma vacina em curto tempo. Aliás, uma grande conquista da ciência é conseguir disponibilizar uma vacina 1 ano depois do começo da pandemia. E o governo brasileiro adotou uma postura anti-vacina, uma postura de não investir nas vacinas, de ridicularizar as vacinas, de negar a importância das vacinas. E essa postura, ela fez com que o Brasil deixasse de comprar vacinas na hora certa. Então, assim, o Brasil se atrasou. Depois de um certo momento, o governo reconheceu o erro, mesmo que não publicamente, e começou a ir atrás de vacinas. E hoje a campanha de vacinação no Brasil está até, neste momento, melhorando muito. Nos últimos dias, tem vacinado mais de 1 milhão de pessoas todos os dias. Eu sempre falei que nós precisávamos vacinar, em média, 1,5 milhão de pessoas. Então, assim, o Brasil atrasou o começo da campanha de vacinação por essa postura negacionista, essa postura anti-vacina. O Brasil, o governo federal só não contava que a população brasileira fosse tão a favor das vacinas. E aí, por isso que o governo mudou de posição. Porque, senão, destruía o capital político inteiro do governo se o governo seguisse contra as vacinas quando a população brasileira queria vacina. Então, assim, foi um erro grave. Eu fiz aquela análise mostrando que só o atraso de assinar com a Pfizer e com a Coronavac causou 95.500 mortes, só aquele atraso. E agora, infelizmente, nas últimas semanas, a gente tem começado a entender por que houve também aquele atraso, por que a Pfizer não era prioridade, por que a Covaxin era prioridade. Então, infelizmente, a gente descobriu o mais elementar, o mais comum, o mais batido dos crimes que assolam a população brasileira, que não é só nesse governo, infelizmente, em vários governos.
que é a corrupção. Então, não tenho dúvida nenhuma de afirmar que o atraso nas compras das vacinas faz parte de um grande esquema de corrupção que está recém sendo descoberto. Ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte e nós vamos descobrir que esse esquema de corrupção na compra das vacinas causou diretamente a morte de muitos e muitas brasileiras. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, como pesquisador. Quais são os aprendizados, né, e sempre há, né, de uma pandemia como essa? Porque vamos partir do pressuposto, os deslocamentos populacionais, econômicos, nunca foram tão intensos na história do mundo como nas últimas décadas. O processo de globalização incentivou o deslocamento de pessoas, e junto com as pessoas pode ocorrer, né, como está ocorrendo também, as pandemias. O Brasil, que é um país, e o professor bem lembrou, de uma estrutura continental, e tem vários Brasis, porque antigamente, nos anos 50 do século passado, a gente falava em 2 Brasis, o moderno, o atrasado, do interior, o do litoral. Hoje nós vemos que não existe 2 nessa teoria dualista, existem dezenas de Brasis que convivem, né? Por exemplo, em São Paulo tem vários Brasis no espaço da cidade de São Paulo. Onde eu estou morando, se eu andar 1 quilômetro, é uma outra cidade. Que aprendizado no campo da saúde pública? Porque dizem alguns, não sei a opinião do professor, que poderá também ocorrer outras pandemias, né? Como é que nós poderemos nos proteger frente ao futuro, quando superarmos essa tragédia? Olha, eu acho essa uma pergunta muito, muito inteligente, muito importante. E eu acho que a primeira parte da resposta tem que ser que a gente aprendeu muito. Eu, por exemplo, embora até quando eu olho as minhas entrevistas ao longo dessa pandemia, eu fico satisfeito porque eu acertei muito mais do que errei, mas eu errei também. Todos os colegas, nós aprendemos, nós não conhecíamos o SARS-CoV-2. Embora a família dos coronavírus já existisse há mais tempo, esta doença, a Covid-19, causada por este vírus específico, SARS-CoV-2, é novo. Então, a gente aprendeu muita coisa. Algumas a gente reforçou o aprendizado de outras vezes. Vou dar 2 exemplos. Importância da testagem, rastreamento de contatos, isolamento dos casos suspeitos, e que pandemia só acaba com vacina. Esses 2 são aprendizados que nós já tínhamos lá atrás e nós reforçamos nessa pandemia. Mas aí teve vários outros. A importância da comunicação científica, de que a comunicação científica não seja numa linguagem rebuscada que ninguém entende. O pesquisador tem que aprender a falar a linguagem do povo. E isso a gente aprendeu muito nessa pandemia. E aí eu não vou nem falar dos meus colegas, vou falar de mim mesmo. Se tu olhar essa minha entrevista hoje e comparar com uma entrevista minha de um ano atrás, é outra pessoa falando. Eu aprendi, na prática, o que comunica e o que não comunica, que vocês já sabem por formação, mas eu não sabia. Como pesquisador, eu não sou treinado para isso. Eu fui aprendendo ao longo do processo. Então, a comunicação científica foi revolucionária. Uma outra coisa muito relevante foi a necessidade de relembrar como é que a ciência funciona. Que a ciência funciona com perguntas, mais do que com respostas. E a gente, nessa pandemia, queria ter respostas. A cloroquina funciona, ivermectina funciona, lockdown não funciona. E não é assim, a gente tem que gerar dúvidas científicas e testar. Aliás, no caso da cloroquina foi assim. Em março do ano passado, em fevereiro do ano passado, quando surgiu a doença, o pessoal disse, quem sabe a gente usa aquele medicamento antimalária que pode ter efeito. Isso é super bem-vindo na ciência. Só que aí testaram e não deu certo. Infelizmente não deu certo, eu queria que tivesse dado. E aí as pessoas não podem ter uma posição política e se apegar a um erro. As pessoas têm que dizer, olha, testamos como deveríamos testar, não deu resultado, vamos para outra, vamos virar a página. E aí o Brasil não virou, por exemplo. Então, assim, essa questão da necessidade de saber admitir os erros e virar a página é outro aprendizado gigante dessa pandemia. A Suécia fez isso, a Inglaterra fez isso. Países que adotaram uma estratégia de lockdown, de isolamento vertical, ou seja, isola só os grupos de risco, e que 1 mês depois se arrependeram e disseram, erramos, agora vamos mudar a estratégia. Isso é normal, isso é um aprendizado, bem como a sua pergunta. O Brasil parece que teve compromisso com o erro. E aí eu não estou falando, e eu quero deixar bem nítido isso, embora eu tenha inúmeras críticas ao presidente da República, que eu já explicitei todas as vezes possíveis, eu não estou falando só do presidente, não. Eu não vi um governador, eu acho que eu não vi um prefeito vir a público e dizer, erramos nisso, deveríamos ter testado mais.
Deveríamos ter gastado mais dinheiro com teste do que com respiradores. Então, assim, no Brasil se criou uma cultura do compromisso com o erro, que é algo que a ciência não admite. A política tem que aprender com a ciência nisso. Errar é normal. Insistir no erro é, em alguns casos, até criminoso. Uma questão, professor, eu não sei se há um número básico, uma estatística sobre quantos dos contaminados vão ficar com sequelas para a vida inteira, no campo emocional, físico, para se recolocar no mercado de trabalho, porque muitos não poderão, presumo, exercer as mesmas funções que exerciam antes de contrair a Covid-19. Isso existe um número? Primeiro, caso exista, que políticas públicas terão de ser feitas para esses centenas, milhares ou dezenas de milhares de sequelados que vão levar isso para a vida toda? Eu acho, Vila, em primeiro lugar, acho que fosse muito econômico, né? A verdade é que nós estamos falando em milhões, né? Infelizmente, são milhões. Essas sequelas, elas se dividem. Tem sequelas que são mais graves, tem sequelas que são mais leves. Vou dar um exemplo concreto aqui da minha família. Tem uma pessoa da minha família que, depois da infecção por Covid, que não foi grave, foi um caso tratado em casa, etc. e tal, ela apresentou lapsos de perda de memória. Lapsos de memória por alguns meses, 2, 3 meses, depois melhorou. Não era algo grave, mas era de vez em quando, e era nítido. Assim. Esquecer coisas, isso acontece. Tem pessoas que têm dificuldade de apetite por meses depois. Então, essas são as sequelas que tendem a ser temporárias, essa é a boa notícia, mas que são muito variadas. Outras pessoas ficam com sequelas mais chatas, sequelas pulmonares, sequelas que exigiriam fisioterapia, que exigiriam um investimento maior de serviço de saúde. Então, assim, o que tem de estimativa? Aqui no Brasil, a gente tem um estudo do EpiCovid mostrando que 1/3 dos infectados relata algum sintoma persistente por mais de 3 meses. Ou 1/3, é muita gente. E tem estudos na literatura que falam que 10% relatam isso que está sendo chamado de Covid de longa duração. As duas informações são complementares. Ou seja, de cada 10 que pegam, 3 vão ter sintomas por pelo menos 3 meses e 1 dos 10 vai ter alguma sequela mais permanente, de mais longa duração. Agora, o quão permanente vai ser, a gente não sabe ainda. Porque não tem ninguém que teve Covid 5 anos atrás para a gente saber se vai persistir ou não. A gente está aprendendo, como tu muito bem fizesse na pergunta anterior, são aprendizados. A gente sabe que existe gente com sequela de longa duração, mas não tem certeza ainda o quão longa será essa duração. Tomara que sejam temporários. Eu agradeço muito, professor Pedro Halal, a todas as suas explicações, a sua clareza, realmente. Isso é fundamental, a questão levantada da comunicação entre o pesquisador, o cientista e a população brasileira, para que ela possa entender, né? Isso em todas as áreas do conhecimento, no caso da área médica, mais ainda, e no caso numa pandemia, mas é uma questão mais importante. Acho que expôs essas principais questões aí, acho que realmente são questões que o Brasil tem de enfrentar, especialmente sobre daqui para frente, né? O que faremos. Então, agradeço muito a concessão da entrevista e numa próxima oportunidade gostaria de ter a possibilidade de nós voltarmos a conversar. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade, espero que depois da pandemia a gente faça uma nova dessas, mas aí é ao vivo. Ao vivo, vamos sim. Valeu, então. Muito obrigado, então. Valeu.